Olá, pessoal. Nós vamos começar aqui a conferência. Sabemos que estamos aguardando algumas pessoas, mas queremos começar pontualmente para que possamos terminar pontualmente também. Então, gostaríamos de fazê-los bem-vindos à nossa Conferência Internacional do Launching Leaders do ano de 2022. Estamos muito animados para recebê-los hoje e temos a esperança que vocês tenham uma experiência memorável. Eu sou a Roseline Walker e eu sou a administradora do Launching Leaders e estou falando da Nova Zelândia. Nós também gostaríamos de mencionar que esta conferência representa o nosso crescimento mundial. Nós atualmente temos participantes de 73 países e tivemos 5.700 participantes nos cursos em inglês, português e mandarim. E vários outros que também participaram de grupos presenciais em inglês, francês e em espanhol. Nós, em breve, queremos fazer o curso disponível em francês e italiano, começando com as 5 primeiras aulas, em 2023. E depois, estamos esperando ter ainda mais crescimento em todo o mundo. Gostaríamos de agradecer a todos que fazem essa conferência possível de alguma forma e têm contribuído hoje. Também gostaríamos de cumprimentar todos os participantes, amigos e diretores do Launching Leaders. Primeiramente, ouviremos de um dos palestrantes que eu apresentarei em breve. Também gostaria de mencionar que agradecemos a todos que enviaram suas perguntas anteriormente. Enquanto não teremos tempo para representar a todas, gostaríamos de agradecer uma vez mais. Depois disso, depois desse primeiro palestrante, então teremos breakout rooms, salas para que vocês possam conhecer algumas pessoas, e depois desse breakout, nós então nos juntaremos mais uma vez para uma palestra final. Toda a conferência terá a duração de 1h30. Se você tiver qualquer dúvida durante a conferência, por favor, adicione ela para o chat. Caso não conseguimos responder durante a conferência, vamos baixar o chat para poder responder em seguida. Nesse momento, vou compartilhar a minha tela para um rápido anúncio. Então, temos algumas rápidas regras. Temos uma pessoa que está ajudando a todos no Zoom, que é Will Peltonton, e ele estará disponível durante toda a conferência. Então, contate a ele privativamente caso você tenha alguma dúvida de tecnologia. Essa conferência é oferecida sem nenhum tipo de custo. Se você gostaria de doar para o Launching Leaders, para que qualquer pessoa, assim como você, possa ter a oportunidade de receber este curso gratuitamente, considere doar. E se você gostaria de conhecer mais sobre o Launching Leaders, por favor, visite o website no www.llworldwide.org. Agora gostaria de apresentar a vocês um dos fundadores do Launching Leaders, Lawrence Day. Lawrence começou a sua carreira em Ciências da Agricultura depois de finalizar a sua graduação na Nova Zelândia. Depois de servir uma missão para a sua igreja e também depois de se casar, começou vários tipos de negócios enquanto fazia sua carreira em vendas relacionadas à agriculturas. Um dos seus empreendimentos se tornou um de grande sucesso relacionado ao treinamento, relacionado a computadores, e que se tornou uma
franquia nacional em relação ao treinamento de computadores. Depois de vender o seu negócio em 2014, aumentou seu portfólio de propriedades e então se tornou um mentor de startups e de negócios, fazendo vários seminários ajudando pessoas a comprarem seus celulares próprios. Vocês vão reconhecer o Lawrence dos vídeos do Launching Leaders, e agora ele falará para vocês sobre tomar controle da sua vida. Passo a palavra para o Lawrence. Esta é a coisa mais incrível, pessoas de todo mundo ouvindo a minha mensagem. Você é velho, assim como eu sou, e isso é muito incrível. Muitos anos atrás eu assisti um vídeo de treinamento, e falava basicamente que na vida nós temos dois grandes presentes: tempo e o livre-arbítrio, ou a liberdade para escolher como usaremos esse tempo. No decorrer dos anos, à medida que eu refleti sobre esse vídeo, eu acabei percebendo como importante era esta mensagem. Pois todos nós temos a mesma quantidade de tempo. Não interessa se você tem um relógio muito barato como o meu, ou se você tem um relógio que é muito caro, que vale muitos dólares. Eles servem todos para contar tempo igualmente. Nós todos temos 24 horas por dia. Ninguém tem um tempo adicional no dia. Então, como você escolhe usar aquele tempo, isso que vai determinar o resultado da sua vida. Você pode gastar o seu tempo nas coisas pequenas, como eu falei. Basicamente, você pode gastar o seu tempo assim como você pode gastar o seu dinheiro. E assim como o dinheiro, você também pode escolher investir o seu tempo. E como você investe o seu tempo? Uma das coisas interessantes que eu percebo é que Bill Gates, o fundador da Microsoft, tem a mesma idade que eu. Ele tem estado na Terra a mesma quantidade de tempo que eu. E ele é um bilionário e eu não. Por que isso aconteceu? Bom, é muito simples. O Bill Gates escolheu fazer coisas diferentes com o tempo dele do que eu. Ele, felizmente, escolheu entrar na área de computadores. Nos dias em que se você soubesse sobre computadores, você se daria muito bem na vida. E eu escolhi entrar no curso relacionado à agricultura. Bom, eu tive uma carreira legal, ele também. Ele se tornou um milionário e eu não. Mesma quantidade de tempo para ambos, mas escolhas diferentes. E mesmo quando estamos falando sobre o nosso lazer, como utilizamos esse tempo? Eu utilizo o meu tempo de lazer andando de motocicleta. E ele usava esse tempo para mexer com computadores, brincar com computadores. E eu não estou falando que isso é ruim ou qualquer coisa nesse sentido, mas só queria mencionar esse exemplo de como realmente a diferença do uso do tempo pode levar a resultados muito grandes. Bom, muitos de vocês devem ter ouvido falar sobre o livro 7 Hábitos de Pessoas Altamente Eficientes. Se você nunca leu, eu recomendaria que você lesse esse livro. Bom, neste livro existe algo bem interessante. Existe uma pequena tabela que fala sobre como você pode utilizar o seu tempo. Aqui eu tenho um exemplo e tem 4 quadrantes. E você pode escolher usar o seu tempo em alguns quadrantes diferentes. Por exemplo, em coisas urgentes e não urgentes, importantes e não importantes. Temos o quadrante 1, 2, 3 e 4. Infelizmente, com frequência, nós usamos muito do nosso tempo no quadrante número 3, que são coisas que talvez sejam necessárias, parecem ser urgentes, mas, na verdade, poderiam ser com frequência feitas por outras pessoas.
E já no quadrante número 2, este é um quadrante mais interessante. É onde você investe o seu tempo de fato. O quadrante número 4, esse é onde você joga seu tempo fora. O quadrante 4 é a televisão, é a internet, são as redes sociais. Todas as coisas que você com certeza poderia gastar o seu tempo, mas que não lhe dão retorno realmente. E, infelizmente, muitas coisas nesse mundo ficam tentando levar-nos para, com frequência, levar a maioria do nosso tempo nesse quadrante. Tudo para que nós gastemos tempo. Mas eu gostaria que você considerasse algo. Considere o tempo que você gasta no quadrante 2 de coisas importantes, mas não urgentes. O tempo que você gasta no quadrante 2, que são coisas importantes, mas não urgentes, é o maior preditor do seu sucesso. O tempo que você gasta aprendendo, que você gasta planejando, que você gasta fazendo relacionamentos. Este é um tempo muito importante. Eu gosto de pensar na analogia de cortar a lenha. Para vocês que gostam desse assunto, vocês devem saber que ter um machado que é afiado, isso pode fazer uma grande diferença. Então vocês sabem que um machado que não está afiado pode ter muito trabalho, entretanto, você não terá o mesmo resultado. Mas se ele estiver bem afiado, você sabe que pode trabalhar e conseguir um resultado até 5 vezes maior. Então, afiar o machado, esse tempo que você gasta afiando o machado, é o tempo do quadrante número 2. Então, quanto tempo você gasta afiando o machado na sua vida? Sabe, imagina, você provavelmente deve falar: olha, eu não consigo afiar o meu machado, eu tenho muito trabalho para fazer, tenho muitas coisas para fazer, muitas obrigações. Bom, eu posso te dizer uma coisa. O tempo que você gasta no quadrante 2 é muito importante. E o problema é que o tempo que você gasta no quadrante 4, aquele quadrante que não é importante, não é urgente, ele é o maior preditor de falha na sua vida. Quanto mais tempo você gasta assistindo a televisão e nas redes sociais e todas essas outras coisas que foram designadas para você gastar tempo, quanto mais tempo você gasta com isso, mais eu posso, com confiança, predizer que você não conseguirá sucesso em sua vida. Bom, como se pode gastar mais tempo no quadrante 2? Eu diria que tempo, determinação. Bom, existe esse cara na Nova Zelândia chamado Bob Jones, e ele escreve livros sobre como se tornar uma pessoa de sucesso, e eu adoro os livros dele. Em um dos livros dele, ele fala o seguinte: todas as semanas, eu pego tempo para ler 2 livros e 50 revistas e jornais. 2 livros e 50 periódicos. Me parece impossível, mas pense nisso. O Bob Jones, ele é milionário e eu não sou. Tem algo importante sobre como gastamos o nosso tempo. E quando você considera o tempo que você gasta aprendendo, lendo, esse tempo aprende para você, volta para você. Bom, se algum de vocês alguma vez fez algum tipo de quebra-cabeça de 1000 peças, bom, imagine que alguém te deu um quebra-cabeça de 1000 peças. A gente sabe que quando tem uma foto ao lado, isso realmente pode ajudar a entender o que é.
Imagina que alguém te dá um quebra-cabeça de 1000 peças e apenas coloca na mesa e fala, começa esse quebra-cabeças. Quanto tempo você acha que vai demorar para começar e fazer as 10 primeiras peças? Provavelmente vai demorar 1 hora ou mais. Não vai ser rápido, você não sabe qual a foto é, como deve se parecer. Você apenas busca algumas coisas que parecem que vão se encaixar. Agora imagina, depois de muitas horas, próximo ao fim dessa foto, quando o quebra-cabeça está quase pronto, só faltam 10 peças. Quanto tempo vai demorar para finalizar, para colocar essas 10 últimas peças no quebra-cabeça? Talvez 10 segundos? Por que isso aconteceria? Por que as 10 primeiras peças demorariam horas e as últimas talvez levam apenas 10, 20 segundos? Bom, o que acontece é que agora você sabe o que a foto ou o que tudo se aparece. Porque você consegue fazer uma decisão rápida. Você consegue ver exatamente o que vai acontecer. Você sabe basicamente que a fumaça fica em cima da chaminé ou aonde fica a roda. E eu acho que é isso que o Bob Jones estava falando quando ele dizia que ler todos esses livros e todos esses periódicos, isso realmente ajuda você a ver a grande foto. Todo esse conhecimento ajuda você a fazer decisões mais acertadas. Então, para mim, a habilidade de fazer boas escolhas é o maior preditor de sucesso na sua vida, a melhor forma de predizer que você terá sucesso. Então tem mais um diagrama que eu gostaria de mostrar para vocês aqui, um momento. Aqui está, então. Então, primeiro nós temos aqui os inputs, que são basicamente as entradas, que levam aos pensamentos, que levam às ações e que levam aos resultados. Então, se você quer ter um bom resultado em qualquer área da sua vida, você precisa tomar uma ação, a ação certa. Bom, as ações certas apenas acabam sendo tomadas como resultados de pensamentos bons. E os seus resultados esses pensamentos se resultam de boas entradas, de bons inputs. E quem controla tudo isso? E aqui tem um outro diagrama. Olha quem controla. Quem controla os inputs, quem controla as entradas do que entra na sua mente? Você controla. Então, quem controla os seus pensamentos? É você que controla os pensamentos. Quem controla as ações que você tomará em vida? É você que controla. E por fim, quem acaba controlando os resultados daquilo que você alcança em sua vida? Você. Você é responsável. Você está no controle. As escolhas que você fizer, elas colocam você em controle da sua vida. E tudo começa com o que você coloca na sua mente. Não é? Então, quando você trabalha com computadores, existe um acrônimo em inglês que é GIGO, que significa basicamente lixo dentro, lixo fora, garbage in, garbage out. Por incrível que pareça, nós podemos falar basicamente a mesma coisa para o bem, certo? Então falaremos boas coisas entram, boas coisas saem. E o que eu gosto muito do Launching Leaders é que ele é muito sobre colocar as boas coisas para dentro. Então, quanto mais boas coisas você colocar dentro, mais coisas positivas você terá na sua vida, ok? Então, o meu grande encorajamento para todos vocês é que vocês considerem como vocês gastam o seu tempo.
Sente-se com um pedaço de papel e caneta e pense quanto tempo você gasta no quadrante 2. Quanto tempo você está usando para fazer isso corretamente? Então, se apenas alguns minutos por dia, se for alguns minutos, eu me sinto muito com pena dessas pessoas que estão pensando, eu não sei o que fazer da minha vida, mas elas não têm colocado nenhuma informação boa dentro da sua cabeça para poder fazer boas escolhas e ver a grande foto. Agora, algo importante. Às vezes eu assisto lutas de boxe ou de wrestling e eu vejo essas pessoas que são muito fortes, têm grandes músculos, e eu sempre fico impressionado. Mas eu sei que você não consegue grandes músculos por levantar basicamente travesseiros de pena. Você consegue grandes músculos por levantar pesos pesados. Então é importante que você levante esses pesos pesados. Você tem que esperar ter desafios, por ter também a dor, por ter falha. Todas as coisas que acabam passando por nossas vidas, nós podemos fazer com que elas se tornem sucesso. Quando nós temos a saúde ruim, nós acabamos apreciando a boa saúde. Quando você tem coisas difíceis na vida, você aprecia ainda mais a sua família e o que eles fazem por você. Então, o que você precisa fazer em desafios, basicamente, você precisa de muito poder próprio, muito desejo de sair da situação. Você precisa ter essa determinação de decidir que você realmente vai fazer aquilo que você se propôs e continuar. Então, sucesso na vida realmente tem a ver com fazer as boas escolhas e basicamente agir com elas. Se você está adicionando boas coisas na sua vida, se você está adicionando esses inputs positivos, você vai ter mais sucesso na sua carreira. E várias pessoas falam pra mim, bom, eu só vou fazer tudo com calma. A vida é basicamente aquilo que acontece pra você. Não, a verdade é que a vida, ela é o resultado das suas escolhas. Quando as coisas difíceis acontecem pra você, você ainda tem a escolha de fazer uma escolha. Então eu gostaria realmente de dar esse conselho para que vocês façam boas escolhas. Então, isso é o que eu tinha para compartilhar com vocês hoje. Então, finalmente, lembrem-se, o seu relógio não quer dizer quanto tempo você tem. Não interessa se você tem um relógio melhor, isso não ajudará você. O que realmente vai ajudar é o que está na sua cabeça. Muito obrigado a todos. E agora passo a palavra novamente a Roseline. Muito obrigado, Lawrence. Eu tenho algumas perguntas que foram pré-selecionadas, que foram enviadas pelos nossos participantes. A primeira, como você sabe que você está no controle da sua vida ou não? Bom, eu acho que com certeza é muito claro, você consegue saber quando você não está no controle, porque você não sabe o que está vindo, você sabe que não está em controle. Então, eu diria que a coisa mais fácil para se perceber é que você sabe que não está tendo paz na sua vida, certo? Então, eu penso que alinhar a sua vida com princípios positivos
Então, outra coisa que eu gostaria de dizer também é que você deve imaginar, por exemplo, que se a sua vida tem algum problema, você tem que ter um plano, certo? Você precisa ter as suas metas, precisa ter coisas que você vai realizar, certo? Precisa ter pequenos sucessos, digamos assim, de certa forma. Então, no Canadá, quando eu fui visitar, eu fiz uma atividade junto com os escoteiros. Então, eu vi uma montanha e eles falaram, amanhã vamos subir essa montanha. Eu olhei a montanha, estava tudo bem, mas quando chegamos no outro dia, eu não sabia que, na verdade, eles estavam falando sobre uma montanha que estava atrás. Era uma montanha ainda maior. E eu fiquei assustado logo. E claro, primeiro eu estava animado, mas acabei ficando muito, muito assustado nessa hike. Então, um dos mestres escoteiros disse, você tem que parar de pensar quanto ainda tem para fazer no futuro. Você precisa só ficar contando 1, 2, 1, 2, um passo de cada vez. E sabe o que aconteceu? Eu fiz exatamente isso. Foi algo simples, eu consegui fazer com que tudo ficasse tranquilo. Eu consegui contar um passo de cada vez, e essas pequenas metas acabaram me ajudando a fazer com que a grande meta funcionasse. Então eu não sentia que isso estava fora do controle. Então faça esses pequenos passos e as grandes coisas vão se debruçar sobre essas. A próxima pergunta: como eu posso superar o meu medo? Então, eu gostaria de dizer primeiramente que eu penso que quando você tem medo, isso significa que você não sabe exatamente as coisas, não sabe o que está acontecendo, certo? Você não tem um contexto. Quando eu leio biografias de pessoas de sucesso, eu geralmente vejo que eles tiveram desafios, mas eles sempre têm esse desejo de continuar, eles não desistem facilmente. Quando eu estava subindo aquela montanha que eu comentei com vocês, quando eu estava bem perto do topo, isso ficou, a montanha, enfim, continuou, e o caminho ficou muito pequeno para se andar, certo? Ficou de forma que era tão estreito que eu precisava apenas focar muito bem no meu caminho, porque aquelas grandes montanhas ao lado me davam muito medo. Eu fiquei com muito medo de cair, por exemplo. Eu fiquei com medo. Mas a coisa mais interessante aconteceu comigo. Um pequeno Boy Scout, um pequeno escoteiro de 11 anos acabou pulando de lado a lado. E então ele ia de um para o outro. E então eu pensei, bom, se ele consegue, eu também consigo, certo? Bom, no final eu consegui, e é isso que importa. E é isso que acontece na vida, sabe? Às vezes, superar o medo na vida é basicamente isso. É pensar, se outras pessoas conseguem, eu também consigo. É excelente, Lawrence. Essa foi uma ótima resposta, obrigado. A próxima pergunta, então, que foi repetida algumas vezes, é a seguinte: como eu posso parar de procrastinar? É a pergunta, Lawrence. Bom, nós todos sofremos um pouco com isso. Para mim, o que eu gostaria de dizer que o que realmente me ajuda é fazer uma lista de coisas para fazer na semana, coisas para fazer no mês. Então, eu coloco todas as coisas que eu preciso fazer num dia, todas as coisas que eu preciso fazer na semana, e então eu começo a priorizar quais são as coisas mais importantes, para que eu possa começar agora.
E uma das coisas que eu acho que pode ajudar mais as pessoas ao parar de procrastinar é basicamente conseguir outra pessoa que te ajude a ficar responsável, certo? Então, o que eu diria? Que quando eu faço essas listas, eu coloco elas de forma aparente e também mostro para minha esposa. E ela me ajuda a não ficar distraído, ela me ajuda a realmente ser responsável pelas minhas metas. Ter outra pessoa que te ajuda a ser responsável, a realmente fazer essas listas, realmente ajuda. Pelo menos é isso que eu tenho percebido na minha vida para acabar com a procrastinação de qualquer forma. A próxima pergunta e última pergunta é a seguinte. Eu sinto que eu perdi controle na minha vida. Como que eu posso reter esse controle mais uma vez? Então, deixa eu contar uma história rapidamente que eu ouvi sobre alunos de Harvard. E eles seguiram estes estudantes por vários anos para saber como eles puderam realmente suceder na vida, como eles fizeram tudo isso. E então percebeu-se que apenas 3% desses alunos de Harvard tiveram um sucesso muito grande, maior do que todos os outros. E então ficou se perguntando como esse sucesso aconteceu. Foi muito simples, então, aqueles 3% tinham metas. Eles tinham escrito o que eles gostariam de alcançar nos próximos 5 anos, 10 anos, e então eles quebraram essas metas em pequenas metas que poderiam ser alcançadas em curto prazo, e isso realmente fez com que eles tivessem controle. Para mim, se você está sentindo que está sem controle, você precisa pegar um papel, escrever o que é isso que você precisa alcançar. E então você escreve o que você precisa e basicamente veja o que você precisa fazer. Procrastinação é basicamente isso. Perder o controle é não lidar com algo que você precisa lidar com urgência. Então, se você, por exemplo, não cuida dos freios do seu carro, você vai perder o controle do seu carro na próxima vez que dirigir. Então, saber aquilo que você quer alcançar realmente é muito importante. Ter essa lista de coisas que você precisa. Então, pensando na minha vida, de certa forma, algumas vezes eu realmente consegui fazer o que eu precisava, outras vezes não. E tudo mudou. As minhas metas foram mudando à medida que a minha vida foi passando. Mas sempre eu tive as minhas metas. Então, se você pensa que a sua vida está fora de controle, que você está procrastinando, por favor, pegue um pedaço de papel, escreva quais coisas você precisa fazer. O Launch Leaders ajuda muito nisso. E eu nunca imaginaria que a vida, para mim, seria como ela tem sido, mas porque eu tinha metas, porque eu estava trabalhando com coisas diferentes, eu tive um resultado muito positivo. Uma das coisas que as pessoas também têm é muito medo. Às vezes elas acabam não tentando coisas novas porque têm medo de falhar. Então elas preferem nem tentar por medo de falhar. Uma vez mais... Então, como eu falei, um dos meus hobbies era andar de motocicletas, ao invés de aprender a usar computadores. E às vezes eu dirigia muito as motocicletas, e algumas delas são mais velhas do que eu. Então eu realmente acabava fazendo a manutenção delas, arrumando elas. E sempre que eu arrumava uma motocicleta, eu não levava elas para uma viagem de 1000 milhas. Primeiramente, assim que eu fazia a sua manutenção, arrumava ela, eu levava elas para uma volta de apenas 1 quilômetro, porque eu não tinha fé nessa bicicleta, nessa motocicleta.
Mas, então eu levava para apenas 1 quilômetro, porque eu pensava, bom, se não der certo, eu posso carregá-la para casa facilmente. Então, enfim, isso ia aumentando. Então, primeiro eu levava para 1 quilômetro, depois para 5, e enfim, eu acabava confiando. Então, à medida que isso for funcionando, nós acabamos aumentando nossa confiança e diminuindo o medo. E isso tem a ver com a aplicação da fé. É uma aplicação que os pequenos passos levam a realmente acabar com os medos. E agora gostaria de apresentá-los para um dos outros fundadores do Launching Leaders, James Ritchie. Nos últimos 50 anos, ele tem sido uma pessoa de sucesso, inclusive vice-presidente da Franklin Covey, também em outras empresas, inclusive em relação à prefeitura, em relação à Universidade BYU Provo e também Hawaii, também está em conselhos da BYU Marriott Escola de Negócios. Também já serviu como funcionário, como voluntário em mais de 4 continentes. Ele é o criador da fórmula a qual ele falará para nós hoje. Estou muito animado para estar aqui com vocês hoje e estou animado para compartilhar porque isso realmente ajudou muito a minha vida. Mas eu estava na Escócia quando servi uma missão para minha empresa, para minha igreja, desculpe. E uma vez um dos missionários falou para um dos nossos líderes que ele estava com medo porque estava indo para casa dentro de alguns dias, mas não sabia exatamente o que fazer. Então, ele fez uma promessa que se você fizesse aquilo que ele vai compartilhar, que ele iria compartilhar naquele momento, ele diria que você terá sucesso, mas não só sucesso, você também teria felicidade. E eu diria que várias pessoas que eu conheci na vida, além de quererem ter sucesso, elas também querem ter felicidade. E eu gostaria de compartilhar que isso que eu vou compartilhar com vocês hoje vai ajudar vocês não somente a se tornarem pessoas de sucesso, também vai tornar vocês pessoas felizes. E então vou compartilhar algumas histórias e no fim vou responder perguntas. Vamos lá. Então, primeira coisa da fórmula é se acorde cedo. Então, eu compartilho isso há muito tempo, compartilhava na BYU. Eu nunca tive nenhuma pessoa que... Algumas pessoas me falavam, Brother Ritchie, irmão Ritchie, eu sou uma pessoa noturna. E eu falava, então, num tom de brincadeira, eu sou uma pessoa noturna. E então ele falava, bom, esse é o seu problema. Então, eu gostaria de falar que todas as pessoas que eu conheciam, elas realmente tinham esse desejo de continuar a fazer as coisas bem. Depois, o segundo item é trabalhe duro. Não há lanche grátis, não há almoço grátis. Quando Adão e Eva foram expulsos do Jardim do Éden, eles necessitaram trabalhar, precisavam usar o suor da sua face. Então, pense nisso. Vamos lá, começando com saia da cama cedo e comece a trabalhar. Então ele disse em seguida, no número 3, tenha uma educação, um treinamento. Consiga todo o treinamento que você puder. E eu descobri que isso realmente é importante, porque não se trata apenas de ir para a universidade. Todos nós podemos ir para a universidade, mas existem também várias outras formas para, de fato, conseguir educação. Isso é ler bons livros,
comentamos sobre aqueles vários livros a semana que o outro palestrante falou, mas isso realmente pode ajudar muito. Saia com mentores, escolha pessoas e saia com pessoas que sabem mais do que você. Se você pode gastar um tempo com cada uma dessas pessoas e praticar na nossa vida aquilo que eles ensinam, nós, com certeza, nos tornaríamos muito mais educados. Então, identificando as pessoas que são melhores do que você em algum aspecto, isso realmente pode ajudar muito. Então, acordar cedo, trabalhar duro, consiga a sua educação. E em seguida, no processo de fazer isso, de trabalhar duro e também de conseguir a sua educação, é o número 4. Encontre o seu óleo. Isso é basicamente encontre algo que você é talentoso, algo que você geralmente é melhor do que outras pessoas ao fazer. À medida que você foca nessas forças, você realmente vai conseguir chegar no sucesso, porque você vai perceber que você é bom em algo. E quando você se torna muito bom em algo, aí você consegue chegar no passo número 5, que é fazer a sua marca. Fazendo algo bom e criativo, algo que você pode ser o melhor na sua vizinhança, no mundo. Então, havia um jovem que falava para mim, que eu conheci, enfim, na minha região, na igreja. Então, eu ensinei a classe dele, e esse menino chamado Cale, ele realmente levou a sério esta questão de fazer a sua marca. Ele se tornou o melhor wrestler no mundo. Então, ele ganhou várias vezes campeonatos nacionais. Então, ele realmente encontrou aquilo que ele era muito bom em fazer. E eu gostaria de apontar para você que se você fizer esses 5 passos, você realmente vai ter muito sucesso. Mas eu tenho mais um ponto. Resumindo, falando novamente, então. Primeiro passo, acorde cedo, trabalhe duro, encontre a sua educação, encontra o seu óleo e então faça a sua marca na vida. Eu tenho certeza que em qualquer profissão, em qualquer nacionalidade, você conseguirá ter sucesso seguindo esses passos e você conseguirá tomar cuidado com a sua família, tomar cuidado dela com todas as necessidades. Então, se você fizer essas 5 coisas, prometo que você terá sucesso. Mas também penso que isso pode destruir você. Então, se você conseguir esse sucesso, você talvez vai se tornar egoísta, vai se tornar alguém que tem orgulho e então vai apenas buscar por mais dinheiro, por mais sucesso, etc. Então, isso pode realmente destruir as pessoas com o ego, com o orgulho e faz com que você possa se tornar uma pessoa ruim. Entretanto, se você fizer o passo número 6, então eu prometo para você que o seu sucesso não irá destruí-lo. E o passo número 6 é retornar, dar de volta, servir outros, ajudar outras pessoas a se tornarem pessoas de sucesso. E saiba de uma coisa, eu acabei percebendo quão importante isso é e quão verdade isto é. Falando sobre a minha vida, eu voltei da Escócia, fui para a universidade, então eu bati na porta um dia buscando por uma esposa e falei com as moças, falei o seguinte para elas, elas falaram para mim, por que eu gostaria realmente de me casar com você? Por que eu gostaria de namorar com você? E ele falou, bom, posso não ser bonito ou qualquer outra coisa, mas eu tenho a fórmula da felicidade na vida. E então, ele disse, eu vou ter sucesso e nós vamos ter felicidade.
E nós vamos ajudar várias pessoas a se tornarem pessoas de sucesso e pessoas que são felizes, que vão fazer algo com a sua vida que realmente ajuda os outros. Então, muitos anos depois, eu conheci aquele mesmo homem que me deu esses conselhos na Escócia. E ele me disse, se você comprar uma casa muito boa, pense também em ajudar a sua vizinhança a ter esse sucesso e comprar casas muito boas, para que eles tenham coisas legais e para que todos vocês sejam felizes juntos. E eu prometo a vocês que essa é a chave para o sucesso. Quando eu e minha esposa passamos nossa vida toda e vamos continuar passando nossa vida a compartilhar que esta é a chave para o sucesso. Não esquecer de compartilhar e ajudar outras pessoas a se tornarem pessoas de sucesso. Essa é a fórmula. E eu prometo a vocês, assim como foi prometido para mim, que à medida que você viver esta fórmula, não vai ajudar apenas você a se tornar uma pessoa de sucesso, mas também vai ajudar você a ser uma pessoa de sucesso. Uma pessoa feliz acima de tudo. Você vai poder aproveitar esse sucesso, porque você ajuda outras pessoas a se tornarem pessoas de sucesso também. Existe alguma pergunta? Muito obrigado, Jean, pela sua apresentação. Nós temos sim algumas perguntas. A primeira pergunta foi: como eu posso seguir a fórmula mesmo quando tribulações vêm no meu caminho? Então, isso é a vida. A vida é toda relacionada a provações. Realmente, a vida é cheia dessas provações. E falando sobre a fórmula, realmente é reconhecer que quando você está vivendo a fórmula, você percebe que quando você tem sucesso, você vai querer ter mais sucesso ainda. Então você vai perceber, bom, eu tenho que voltar para a minha fórmula, tenho que voltar para as minhas metas e ver basicamente o que eu preciso fazer como próximo passo. Eu sei que realmente eu não posso desistir e que vou realmente viver a fórmula da melhor forma possível. Então, não deixe que a tribulação permita que você não faça aquilo que você descobriu que realmente pode ajudar você a ser uma pessoa de sucesso. Existe mais alguma pergunta? Sim, a próxima pergunta é o seguinte: quais que são alguns passos práticos de encontrar o seu óleo? Bom, essa é uma pergunta muito interessante, é uma pergunta que é difícil, de certa forma, mas é muito interessante. Eu diria que é basicamente encontrar bons livros, bons mentores. Basicamente, se trata de encontrar pessoas que fazem coisas melhores do que você. E aí você vai e pergunta para essas pessoas: bom, como você aprendeu a fazer isso? Bom, como você aprendeu a sorrir desse jeito? Por que as pessoas gostam tanto de você? E quando você faz esse tipo de pergunta, você acaba descobrindo que essas pessoas talvez aprenderam alguma coisa nesse sentido, aprenderam sobre personalidade, aprenderam sobre sorrisos. Então você percebe, bom, eu também quero ser assim. E basicamente você pode aprender mais sobre isso. À medida que você lê sobre todas as pessoas importantes, lê sobre George Washington, sobre Abraham Lincoln, sobre o Nelson Mandela, eu diria que realmente essa educação no sentido de ler bons livros, ter bons mentores, isso é a fórmula de encontrar de basicamente encontrar o seu óleo. Próxima pergunta. A próxima pergunta é: quando as minhas metas não estão se contraindo, não estão se cumprindo, como eu posso continuar seguindo a fórmula? Bom, todos nós vamos falhar. Falha é parte da vida. Às vezes nós nos tornamos desencorajados e pensamos que não conseguimos encontrar nosso óleo porque falhamos em algo. Mas eu poderia sentar aqui e dizer para vocês: eu tive talvez 30 negócios durante a minha vida, mas pelo menos a metade deles foram uma falha. Pelo menos uma falha deles, pelo menos a metade deles fizeram com que eu perdesse dinheiro, na verdade.
Então, felizmente, de outro modo, eu pude realmente aprender desses erros, destas falhas. Então, eu percebi quais eram os tipos de coisas que faziam as ideias serem ideias de sucesso e o que eram as coisas que não funcionavam. E eu pude, basicamente, usar aquelas vitórias ao meu favor. Não é fácil ser o melhor lutador no mundo, não é fácil ser o melhor em qualquer coisa, mas quando você descobre que você pode ser o melhor, que isso existe, que isso é uma possibilidade, então, quando alguma coisa ruim, uma tragédia acontece na sua vida, mas você tem essa certeza, você realmente pode dar a volta por cima. Você pode praticar isso na sua vida. E usar essas experiências basicamente para melhorar, para que futuras experiências sejam mais positivas. Temos mais alguma pergunta? Muito obrigado, Jim. A próxima pergunta é: como eu posso encontrar o equilíbrio entre a minha carreira, a minha vida, etc. Bom, eu diria que o que realmente pode ajudar você é que você tenha uma constituição pessoal. Bom, a gente não falou basicamente isso nessa conferência, mas quando você tiver esta constituição pessoal que está relacionada aos seus amigos, à sua família, ao seu Deus, à sua carreira, isso tudo como prioridades, você vai encontrar coisas que você pode fazer diariamente ou semanalmente, que vai vai de encontro com essas relações, com essas coisas. Então, se a sua Constituição fala, eu quero me tornar mais perto de Deus, eu quero ser um bom marido, eu quero me tornar financeiramente independente, então você vai gastar algum tempo para que realmente você consiga alcançar essas coisas, certo? Você se torna bom nessas coisas à medida que você pratica. E, ao mesmo tempo, quando você usa tempo para fazer isso... Bom, deixa eu contar uma história rapidamente aqui. Então, existia uma senhora na Índia que trabalhava com pessoas com lepras. Então, ela compartilhou um pouco sobre a sua experiência lá com as pessoas na Índia. Então, uma das pessoas na BYU perguntou: como você encontra equilíbrio na sua vida quando você faz esse tipo de trabalho humanitário? E ela falou algo bem importante, ela disse: não há um equilíbrio real. Porque isso nos chocou todos, certo? Mas ela disse: quando eu sei que por $10 eu poderia salvar a vida de um leproso, por que eu gostaria de ir jogar golfe, por exemplo? Então ela disse: quando eu sei que eu poderia mudar uma vida e que eu poderia fazer isso com apenas $10, o ponto dela basicamente era que nós precisamos identificar as causas que realmente vão fazer uma diferença na nossa vida, na vida daqueles que são mais próximos de nós. Então, nós temos que encontrar tempo para participar nas atividades da família, nas atividades da igreja, enfim. Mas se nós identificamos isso como a nossa missão, se realmente estamos tentando ajudar e servir a outras pessoas, então isso deve fazer com que isso se torne muito mais fácil para que esse sucesso chegue na nossa vida quando nós ajudamos um leproso a sair da rua. E esse tipo de coisa só acontece quando nós acordamos cedo, trabalhamos duro, conseguimos nossa educação, encontramos o nosso óleo, fazemos a nossa marca e ajudamos as pessoas, damos de volta. Isso que é a forma de encontrar felicidade e equilíbrio, eu prometo. Muito obrigado, Jim. A próxima pergunta é a seguinte: como eu posso evitar procrastinar e também motivar para que eu saia da zona de conforto? Eu diria que a resposta é sucesso. Quando você percebe que você está fazendo algo bom para os outros, você realmente
sente muito bem sobre isso. Então você não pararia e apenas iria jogar videogame ou fazer qualquer coisa que você gaste o seu tempo quando você descobre a alegria de se tornar, de dar de volta. Quando você realmente se foca em se tornar e também dar para a comunidade, não tem nenhuma forma, não tem jeito que você acabaria gastando toda a sua vida, porque você vai perceber que você se sente muito bem quando você faz o bem. E a procrastinação, então, acaba saindo pela janela, porque você vai perceber que ela não te traz nada, não te traz sentimentos positivos. Muito obrigado, Jim. Agora eu vou ler uma pergunta rapidamente que foi colocada aqui no chat. Quão cedo é cedo? Eu diria que isso é uma resposta muito pessoal. Basicamente, precisa ser o suficiente para ser melhor do que a sua competição. Então, você precisa pensar que durante toda a vida sempre vai ter uma competição. Por favor, não gaste o tempo de dia. Quando eu estava... E isso mudou durante a minha vida, certo? Então, quando eu estava na missão para a minha igreja, eu trabalhava às 6h30. Então, quando eu fiz os meus negócios, eu percebi que 6h30 ainda era muito, muito tarde. Então, eu precisei acordar mais cedo. Porque realmente eu gosto de usar todo o possível no dia. Então, eu diria que realmente use a sua competição. Pense, o que eu preciso, quanto tempo eu preciso para bater a minha competição, para ser melhor do que ela. Então, agora uma última pergunta. Você poderia, por favor, repetir todos os passos? É a pergunta? Certo, vamos lá. 1. Acorde cedo. 2. Trabalhe duro. 3. Consiga uma educação. 4. Encontre o seu óleo. Número 5. Faça uma marca. Deixe a sua marca na vida. Se torne muito bom em alguma coisa. E o número 6. Basicamente, devolva para a comunidade. Sirva aos outros. Obrigado. Nós gostaríamos de agradecer a todos que participaram da conferência nesse ano. Esperamos que vocês possam ter aprendido muito nessa última hora. Planejamos fazer esta conferência anualmente, com talvez conferências regionais. Nós encorajamos que vocês consigam se conectando e também conhecendo uns aos outros. Por favor, olhem os links que mandamos no e-mail antes da conferência. Também conheça os nossos canais nas redes sociais e esperamos que vocês possam doar dinheiro ou referir pessoas. Na segunda-feira, dia 21 de novembro, nós vamos divulgar em nossas redes sociais quem ganhou a mentoria que estava sendo sorteada. E agora compartilharei a minha tela rapidamente. E nós enviaremos isso por e-mail também. Esta conferência está sendo oferecida sem nenhum custo. Então, se você deseja fazer algum tipo de doação para o Launching Leaders, para ajudar pessoas como você fazerem o curso em qualquer lugar do mundo, por favor, veja os QR Codes, leia eles através do seu dispositivo móvel. E nós esperamos ver vocês na nossa próxima conferência. Até breve. Obrigado a todos.